Bom dia, terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022, continuando nossos estudos aqui, estamos agora de branco, achamos por bem continuarmos estes vídeos fazendo a apresentação de camisa branca, então nós vamos aqui tocar os nossos estudos. Gente, eu vou falar um pouquinho da questão do ego, tá? É uma questão que tem muita dúvida e muitas pessoas têm dúvida o que é o ego. Isso já foi explicado, já foi mais do que explicado isso. Tem muitos vídeos relacionados a isso, então tem o filme Revolver, tá? Tem Quem Somos Nós, tem documentários, tem palestra do professor Hélio Couto, que eu vou indicar, Ego e Felicidade, na plataforma de estudos do professor Hélio Couto, tá? Então, vamos compartilhar aqui o link abaixo da plataforma de estudos do professor Hélio Couto, tá, gente? Tem lá a palestra no caminho das palestras lá para quem quiser estudar, quem quiser iniciar os processos com a ressonância harmônica. Esta palestra Ego e Felicidade, que ali ele diz tudo o que é o ego. O ego é isso aqui que vocês estão vendo: RG, CPF, nome da pessoa, idade, situação financeira, situação afetiva, casado, solteiro, viúvo, desquitado. É ego, é persona, é a casca do ser. Ok? Então não é uma coisa separada, é junto. Porém, é o que está fora do ser. É o que é a primeira manifestação como indivíduo. Então esse indivíduo, ele foi condicionado a experienciar coisas deste mundo matéria. Porém, o que nós estamos fazendo com esses estudos? Nós estamos descondicionando a mente, preenchendo a mente com a verdade e nos tornando seres incondicionados, ou seja, alimentando a verdade, praticando a verdade e nos transformando de seres materiais para seres espirituais, ou seja, voltando para casa, voltando à nossa verdadeira essência, em carne e osso, entendendo todos esses processos. O que o ego faz? O ego, ele age. O ego humano, tá? O ego, a persona, o ego que foi condicionado, tá, gente? O ego que foi condicionado, ele é um eguinho pequeno, limitadinho. Mas ele põe força, ele põe muita força na ação, ele combate, ele tem as suas opiniões próprias, ele resiste, ele vai contra o todo. Vou fazer um resumo geral, vai contra o todo, em todas as atitudes e situações, tá ok? E o superego, que é o ego divino, é o superego. É aquele que deslumbrou o caminho, que se deixou levar pelo caminho da alquimia, que foi transformado pelos processos alquímicos e vai se transformando, botando a capa do superego. Vai ganhando velocidade neste caminho de transição. O superego, ele é o agente do todo. Ele é o ser que descobre o caminho e volta para ajudar os demais a contar como é que é este caminho. Ou seja, ajuda para a evolução de um determinado sistema. Tá ok? Então precisa ir lá, como já foram vários, foram lá e voltaram, e a coisa lá é assim, assado. Agora, toma aqui, tá todas as ferramentas, começa a estudar e vai. Medita, tá? Tranquilo, e vai acontecendo, vai estudando, se deixa levar pelos estudos, vai entrando de cabeça dentro dos estudos, vai mudando a programação e aí, por fim, você vai chegar lá aonde nós chegamos. Portanto, hoje é o seu vídeo 41. Um bom dia a todos nesta linda terça-feira. E vamos continuar aqui os nossos estudos na página 250 do PDF, continuando no mesmo capítulo
no próximo parágrafo. Esse o capítulo aqui que nós estamos é o título deste capítulo aqui é O Poder do Mal Não é Real. Então ainda estamos continuando no mesmo capítulo e estamos no parágrafo quando começa o outono e o inverno, as pessoas começam a falar mais em resfriados. Vamos mudar um pouquinho essa frase para a frase de agora. Nós estamos hoje no dia 11 de janeiro de 2022, segunda onda de pandemia. Então, quando tem uma pandemia, e quando cessa uma pandemia, cessa uma onda da pandemia, as pessoas começam a falar em nova onda de pandemia. Notícias em jornais, tudo isso, tá? Só que aqui tem um contexto diferente. Aqui é inverno, que fala infecções, contágios, epidemias e por aí afora. Então vamos continuar aqui, vamos só mudar para a pandemia agora. Talvez vocês já tenham atingido o grau de consciência em que essas coisas não mais podem surpreendê-los. Essas coisas não podem mais nos surpreender, meus irmãos, porque uma gripe é uma gripe. Não vai mudar o seu contexto. Só vai mudar a partir do momento em que o estudante do caminho infinito seguir os princípios espirituais do caminho infinito, como Joel trata aqui. Entretanto, para o bem de sua comunidade do mundo, terão de lembrar-se todo dia que isto é apenas poder temporal, ou seja, transitório, ele tem um fim, e não poder. Poder temporal, poder do tempo agora, é a onda agora, nova onda. Não é Deus, não é de Deus. Portanto, não tem existência exceto como conceito mental erroneamente dotado de poder, porque a mente é alimentada, a mente é condicionada a acreditar que pessoas estão morrendo, que a coisa vai começar a ficar pior novamente e que os seres humanos ainda existe esse mal que assombra o mundo e que essa doença vai aniquilar com todos. Parem e pensem um pouquinho. É como uma crença, Adão e Eva. Quem tem conhecimento sofre. Vamos ligar aí. Há uma só mente, que é a mente de Deus, e não pode ser não pode ser a carnal. E não pode ser a mente carnal, porque senão vai ter dois deuses, um Deus carnal e outro Deus espiritual. Como que pode? Ter dois criadores? Não, só existe um criador. E a mente que é de Deus é a mente que estava em Jesus Cristo. Por essa razão, a mente carnal e suas atividades não constituem nenhum poder. São apenas o braço de carne que não devemos ter medo. Quando experimentamos esse sentimento interior de liberação do medo, liberamos o poder de Deus no mundo. Então, a partir do momento que nós conseguimos eliminar todos os nossos medos, os nossos sistemas de crenças negativos, nós liberamos a ação do Espírito através de nós, porque nós vamos sentir amor. A atividade da mente carnal aparece sob diversas formas. Num dia, pode aparecer como delinquência juvenil, no outro como uso de drogas, ou abuso de crianças, etc. Aparecerá sob forma ou outra, mas não creiam, por um momento sequer, que ela será aniquilada. Até que existam pessoas que não a combatam, mas apenas se quedem a considerar que não passa da mente carnal. Ela tem aparecido em todas as épocas e gerações, e suas formas continuarão a aparecer até que grupos como os nossos comecem a demoli-las, não enfrentando males ou grupos específicos, mas compreendendo que são apenas formas da mente carnal, ou seja, não poder. Apenas poder temporal, ou braço de carne, ou nada.
se cultivarmos esse sentimento interior de liberação, de medo, da preocupação, de novo liberaremos o poder e a presença de Deus no universo. Vocês viram que o que acontece aqui, gente? Acontece uma metamorfose sempre quando nós liberamos o sentimento de medo, de preocupação, de apego com as coisas. Nós liberamos o amor divino, que é o amor incondicional, que está intrínseco a nós, que vive dentro de nós, que é a manifestação do próprio Espírito. Então como que nós vamos temer algumas situações estando imbuídos desta presença em nós? Porque para estarmos imbuídos da presença, ou seja, tomados pela presença de Deus, ou seja, preenchidos pelo Espírito de Deus, devemos entrar na viagem do autoconhecimento, entrar na viagem do desconhecido, enfrentar as nossas sombras e assim por diante. Meu reino. Tenham com vocês sempre as palavras meu reino, que significam o reino de Cristo. Com essas palavras em mente, reconheçam que o universo temporal não é para ser odiado ou amado. Ele é pura ilusão. E onde parece existir o meu reino, o reino de Deus, na verdade, existe. O meu reino é a realidade. O que os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem, escutam, não passa da superposição de uma contrafação, que é um conceito temporal, um conceito de poderes temporais. Meu reino é intacto, é o reino de Deus, é o reino dos filhos de Deus. Meu reino está aqui e agora. Tudo que existe como universo temporal carece de poder. Não se faz necessário temê-lo, odiá-lo ou condená-lo. Basta compreendê-lo. Entenderam? Então, a partir do momento que a gente começa a compreender como que funciona o universo, nós criamos aquilo que nós chamamos de soltar. A gente começa a soltar todas as coisas e situações para progredir neste caminho de evolução. Por isso que é tão difícil, porque a gente primeiro precisa compreender isso, e por isso que o Joel falou lá atrás, que precisamos ter paciência. Ciência é uma ciência. Paciência. Trabalhar, estudar e ajudar, meditar, estudar, trabalhar, ajudar, meditar, estudar, trabalhar, ajudar, compreender. Bate a cara na porta, volta, passa pela porta, perdoa, vai de novo. Incansavelmente, gente. Perdoamos 70 vezes 7 incansavelmente. A mesma coisa, a mesma situação. Vai ocorrer até que nós transcendemos. E isso que é o importante, isso que é a mágica da coisa. E isso que é a mágica da evolução. Vocês testemunharão de várias maneiras que este mundo e suas formas de doença, de pecado, de falsos apetites, de carência e de limitação começarão a desaparecer. Em seu lugar surgirão condições e relações harmoniosas, o que comprovará o seu elevado estado de consciência. O estado de consciência é o eixo de tudo, pois o mundo é a exteriorização do estado de consciência. Tá aqui, ó. Então nós estamos lá no grupo estudando a consciência. Então essa frase aqui é uma frase crucial, uma frase maravilhosa. O estado de consciência é o eixo de tudo, que liga tudo, que é tudo ao mesmo tempo, pois o mundo é a exteriorização do estado de consciência. Porque o que se manifesta para cada um de nós é o que está dentro de nossa consciência. E aí vem mais uma frasezinha que eu gosto muito de repetir, que é a primeira frase do capítulo 10 do Caminho Infinito, Sabedorias do Caminho Infinito, que diz o seguinte: comece a vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro da consciência, de sua consciência, da minha consciência, da consciência de vós, porque todos os conflitos estão na consciência, é o estado de consciência. Então, como a Rosilda falou em seu vídeo, também, que foi um vídeo espetacular, e de novo, né, parabéns, irmã, pelo vídeo, que ela fala o seguinte: não existe ensino errado, existe estado de consciência.
E aí já veio também uma situação que compartilharam comigo e sempre gostam de compartilhar e às vezes entram aqui no canal, colocam alguns comentáriozinhos, a gente tem que ir lá dar uma... e saber e perdoar esses irmãos, porque os irmãos eles querem bagunçar, porque eles não querem ver as pessoas compreenderem a verdade. Então nós temos que perdoar esses irmãos, que são nossos irmãos também. E aí tem aquela irmã também com um estado de consciência, ela é uma física, que ela coloca o vídeo do professor Hélio Couto do lado e fica comentando o que o professor Hélio Couto está falando nas palestras. Gente, isso é de uma situação que não entendeu nada. É como eles faziam lá com Jesus na época. Os fariseus e os escribas, eles se reuniam, falavam, comentavam as palestras de Jesus, davam risada, é a mesma coisa. Vocês entenderam que é a mesma coisa? E é assim que fazem aqui com o nosso canal. Então, tudo está em seus respectivos lugares. Tudo em seus estados de consciências diferentes. E aí nós que estamos buscando o estado de consciência plena, espiritual, nós vamos perdoando, nós vamos agindo e vamos caminhando passo a passo em Cafarnaum. O que se semeia, se colhe. Se semearmos para a carne, colheremos corrupção, pecado, doença, morte, carência e limitação. Se semearmos para o Espírito, colheremos vida duradoura. Ou seja, não guardeis suas riquezas... Não é isso aqui. Não é esta frase aqui. A frase é a seguinte: não guardais... Bom, depois eu vou falar a frase para vocês, tá, gente? Semearmos para o Espírito, colheremos a vida duradoura. Pela palavra semear, entendemos estar conscientes de, entre aspas, se estivermos conscientes de que meu reino, o reino espiritual, é o reino verdadeiro, de que aquilo que os 5 sentidos aprendem carece de poder, é temporal, o braço de carne, e então estaremos semeando para o Espírito e haveremos de colher harmonia e no corpo, harmonia no corpo, na mente, no bolso, nos relacionamentos humanos. Entretanto, se continuarmos a temer o homem cujo fôlego está em seu nariz, se continuarmos a temer a organização política deste mundo, se continuarmos a temer a infecção, o contágio e as epidemias, Covid, estaremos semeando para a carne. Lembram? Tudo que pensar e sentir colapsa a função de onda. Está aqui. Se percebermos que todo poder se encontra no invisível, estaremos semeando para o Espírito e haveremos de colher a harmonia divina. Quando vocês refletirem sobre prece, tratamento ou meditação, recorram imediatamente aos seguintes termos: meu reino, o reino de Cristo, é poder. O reino temporal, tudo o que vemos, ouvimos, degustamos, tocamos ou cheiramos, não é poder, não vem de Deus. Ao fim, sentirão a paz interior que lhes assegurará que oraram corretamente. Exercitem-se na constatação de que o mundo temporal é apenas poder temporal e de que poder temporal não é poder. O braço de carne, isso é apenas o braço de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quer dizer realmente que isso não é poder. O único poder é o invisível e que eu de fato sou, e eu sou invisível. Vamos terminar por aqui. Não, vamos ler mais um pedacinho aqui, gente, para complementar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. O mesmo se dá com o seu corpo, nosso corpo, tá? E aí já complementa lá da questão dos 5 sentidos físicos. Aí já vamos perguntar, tá, então se os 5 sentidos físicos não são poder, o que nós somos? O mesmo se dá com o seu corpo. Ele é visível. Portanto, não tem
Poder. É a mesma coisa, tá? Não pode sentir-se saudável doente. O poder está em nós. Quer semeemos para a carne ou para o espírito, porque quando a escritura afirma eu criei o bem e o mal, esse eu minúsculo é humano, referindo-se a vocês ou a mim. Criamos condições errôneas em nossa experiência quando, em vez de aceitar Deus como onipotência, onipresença e onisciência, atribuímos o poder ao universo temporal. Tá aqui, meus irmãos. Encerramos os nossos estudos de hoje, nesta terça-feira maravilhosa, dia 11 de janeiro de 2022. O ano fica muito presente. A gente começa a repetir, então é uma desprogramação, viram? Viram como que funciona? Então, de novo, vamos repetir aqui, dia 11 de janeiro de 2022. 2 patinhos na lagoa. A questão toda, gente, é assim, ó. Quando o Joel está falando que o corpo, ele não tem poder, é a mesma coisa que você pegar... Vamos dar um exemplo mais simples para que todos entendam. Vamos pegar aqui uma... Pode ser até um corpo mesmo, tá? Vamos deixar um corpo, uma pessoa parada. Essa pessoa não faz... Vai ficar parada normalmente, tá? Vamos botar ela numa... parada sem fazer nada. Ela não vai no médico, ela não vai fazer exercício físico, ela não movimenta, ela vai ter a sua alimentação. Em pouco tempo, essa pessoa ela vai perdendo as suas capacidades motoras. Por quê? Porque ela não vai exercitar, ela não vai trocar energia. Já tendo muitos, o sistema de crença começa a somatizar muito rápido e aí, por fim, o poder do corpo, ele acaba, porque ele é transitório. Então a vida biológica ela cessa e essa pessoa sai, o eu maior sai dali e vai para outra dimensão. Então por isso que o Joel fala que o corpo, nosso corpo aqui, ele também não tem poder porque ele é transitório. Então tudo que é transitório, dinheiro de papel não tem poder, porque é um papel, rasga, tá? É trocado. Hoje nem é tanto de papel, mas é virtual também, não é poder. Que é a troca, é o amor que você doa, é tudo aquilo que você faz. Isso é o suprimento invisível, é tudo que existe. É a troca, é o amor incondicional. Isso sim é o poder e ele é pleno. Só que o poder temporal, a doença, a falta, a carência, não é pleno, já estão dentro da entropia psíquica e dentro da dissonância cognitiva. E aí gera toda a baderna, toda a confusão, toda a guerra, toda a competição, tudo. Então ficamos por aqui. Abaixo na descrição desse vídeo a gente continua divulgando aqui o link do grupo de informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Divulgamos aqui também nosso Instagram agora, lá onde nós vamos começar a postar vídeos curtos, lives e tudo mais. Aqui no YouTube também nós vamos começar a fazer nossas lives, já fizemos a primeira live do ano. E tem coisas legais aí para surgir neste novo ano de 2022. Muito obrigado, paz do Cristo a todos e até o próximo vídeo.